Hoje a gente vai resolver algumas questões do Enem, questões de conteúdos aí recorrentes, conteúdos importantes que comumente vão aparecer no Enem. É importante resolver questões do Enem para a gente se preparar bem e também as questões às vezes acabam tirando alguma dúvida que ficou ali em algum conteúdo que a gente estudou. Também para revisar certos conteúdos que já foram, né, estudados aí no passado e talvez não esteja muito fresco na memória, a gente vai lá resolver uma questão do Enem e consegue ali relembrar o conteúdo, certo? Algumas partes do conteúdo. A primeira questão é do Enem 2006, é uma questão sobre estequiometria. Eu acredito que seja o assunto assim mais importante e também é interessante porque ele costuma, né, envolver matemática. Então aí já tem uma interdisciplinaridade, certo? A gente já consegue unir a matemática e a química. E costumam ser questões assim, às vezes meio abstratas, mas algumas, a grande maioria, certo? A gente consegue resolver facilmente ali. Vocês vão ver como é o caso dessa. É uma questão curta e vai ver que a resposta também, a resolução também é curta, é uma resolução rápida e direta. Bom, vou iniciar da questão. Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, né, que é a matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de. Bom, ele quer saber o rendimento certo desse tratamento. E ele diz aqui entre parênteses, olha, dado em porcentagem, certo, de massa. E temos alternativas aqui, certo, todas as porcentagens. Assim, à primeira vista, a gente consegue, né, desenvolver muito essa questão. Mas a gente já percebe, né, que se trata de uma estequiometria. Temos ali, ó, unidades de medida, certo? Temos porcentagens, temos quilogramas. A gente, né, já pode ali se lembrar que se trata de estequiometria. Como é que a gente resolveria essa questão? Bom, no enunciado tem lá 1 tonelada de minério, certo? É, passa lá pelo tratamento e nos dá 1,5 kg de dióxido de urânio puro. A gente pegou esses dados aqui no enunciado da questão, certo? Temos 1 tonelada de minério, após o tratamento ele nos dá 1,5 kg de dióxido de urânio puro. E ele pergunta simplesmente qual é o rendimento disso em porcentagem. A gente já tem aqui todos os dados necessários para resolver a questão. É importante a gente fazer. A única transformação que a gente vai precisar fazer, e transformações também é uma coisa recorrente, certo? Em questões de estequiometria, a gente comumente precisa transformar unidades medidas em outras, e por assim vai. Nessa primeira, é bem simples, certo? No enunciado tem lá 1 tonelada de minério. A única transformação que a gente vai fazer aqui é transformar em quilograma, certo? 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Simples assim, fizemos essa transformação. Por que a gente fez isso? Para a unidade, certo? Essa unidade aqui de massa, ficar igual a outra unidade, que é quilogramas também, do dióxido de urânio puro. Tá lá. Agora a gente tem 1 kg de minério e 1 kg. Quer dizer, perdão. Temos 1.000 kg de minério e 1,5 kg de dióxido de urânio puro. Agora as unidades, certo, estão iguais, olha, quilograma por quilograma. Não fica legal para a gente calcular 1 tonelada com quilograma, porque são diferentes. Então a gente transforma quilograma, quilograma, certo? E agora como é que a gente procede aqui? Já temos todos os dados necessários, certo? Olha só como a gente vai fazer, como é simples. Uma regra de 3. Com a regra de 3 a gente consegue resolver uma questão do Enem de estequiometria, certo? Lá na parte de química. E ela é bem simples. Olha só. A gente na lado esquerdo aqui, certo? Da regra de 3 temos aqui 1.000 kg, que seria, né, responsável ali pelo a quantidade do minério, certo? E aqui temos 1,5 kg, que é responsável pelo dióxido de urânio puro. Fazemos aqui a regra de 3 bonitinho, olha só, 100% aqui do lado direito. E o X, certo? Ou então o P, né, que é a porcentagem que a gente quer saber, a porcentagem do rendimento. Simples assim. Então a gente vai lá, faz a regra de 3, certo? Multiplica em forma de X. E vai ficar como? Vai ficar assim, 1000P, certo? A gente multiplicou aqui com 150, que a gente multiplicou aqui. Daí, né, o 1000 vai passar para o outro lado, tá multiplicando, passa dividindo. Então fica a porcentagem, certo? A porcentagem do rendimento, que é simbolizado por P, vai ficar igual a 15 dividido por 100. Então a porcentagem vai ser 0,15
Simples assim, com regra de 3 a gente resolveu a questão, olha só. O rendimento, a porcentagem de rendimento vai ser 0,15%. A gente vai lá na questão e vê que tem uma alternativa que corresponde a isso, 0,15%. Beleza? Questão bem simples de trigonometria. Certo, agora a gente vai para outra questão. Também envolve química e também envolve Enem. Essa já é uma questão bem mais atual, certo? Enem 2018 é uma questão que envolve muitas coisas, principalmente de química orgânica. Mas eu acredito que a parte principal dessa questão seria mais nomenclatura. Nomenclatura é um assunto que costuma ser ali fácil, meio que, né, ali a gente consegue aprender bem, porque é um assunto bem, como é que pode dizer, meio linear, certo? Nomenclatura, normalmente ali a gente encontra, certo, em tabelas, é um conteúdo meio que tabelado, porque nomenclatura tem que ser as coisas corretas. Então, a gente tem toda a nomenclatura meio que decidida por regras, temos ali tabelas para ajudar a gente, certo? E a gente vai ver melhor aqui. É um conteúdo às vezes confunde também, porque existem milhões de nomenclaturas diferentes, certo? Uma letrinha ali, uma letrinha a mais, uma letrinha a menos costuma mudar completamente o sentido da nomenclatura e por isso que é bom prestar atenção nessas questões também. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Olha só, curioso, né? Aqui está basicamente dizendo que uh, a gente, né? Não sei se você já chegou a olhar a diferença entre uma abelha rainha e uma abelha operária, mas a abelha rainha ela costuma ser bem maior, certo? E com a abelha comum ela é maior, às vezes tem ali diferente, certo? Não só maior, mas ela também é diferente, tem ali umas formas diferentes. É bem interessante, certo? Elas são bem diferentes mesmo. Ela é como se fosse uma rainha, ela é maior, ela é, enfim, diferente. E, certo, elas não, as abelhas entre si, elas não, né, tem essa visão, nossa, ela é maior, ela é diferente, ela é rainha. Não, elas ali têm, né, como ele fala aqui, tem sinalizadores químicos que eles conseguem identificar, olha, essa daqui é diferente, essa aqui não é diferente. Quer dizer, essa aqui é uma operária, essa aqui é uma rainha, essa aqui é uma operária. Elas conseguem identificar através desses sinalizadores químicos. E a questão nos pergunta o seguinte: as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na, bom, fórmula estrutural, fórmula molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem do número de carbonos, identificação dos grupos funcionais. Ele quer que a gente diga a diferença entre esses dois sinalizadores químicos, entre essas duas moléculas, certo? Eu coloquei até em vermelho aqui. Essas são as moléculas que a gente vai analisar, certo? E como é que a gente faz isso? Bom, eu já preparei aqui uma tabelinha, um esqueminha, para ficar mais fácil. Vamos primeiro olhar para esse lado esquerdo aqui, certo? O lado esquerdo aqui da tabela. Bom, o que eu acho interessante fazer nessas questões que tem nomenclatura, que pede a diferença, enfim. Eu acho interessante desenhar, representar a estrutura, certo? Porque representando a estrutura a gente consegue ver a molécula bem, a gente consegue ver ali todas as ligações em todos os grupos funcionais bonitinho. Mas às vezes realmente, olha só, o tamanho dessa nomenclatura é uma estrutura enorme. Às vezes ali, né, na pressa, não dá tempo de fazer e às vezes até você tem medo de se confundir e acabar errando ali algum detalhe. Mas, né, vamos fazer a questão aqui bonitinho completo. Bom, vamos primeiro. Então, primeiro a gente vai analisar, certo, se ambas as estruturas estão corretas. Aqui já está desenhado, mas supostamente a gente desenharia ela, certo? Bom, na da esquerda eu vou começar pela da rainha. Da rainha, a nomenclatura começa assim, 9-hidroxi. Isso, né, nos quer dizer que temos um hidroxila no carbono 9. Então a gente já sabe disso. E é o que está aqui na estrutura, certo? Temos o hidroxila no carbono 9 aqui.
DEC, né? Quer dizer aqui o DEC quer dizer que temos 10 carbonos e é o que temos, 10 carbonos na cadeia principal. Primeiro carbono aqui, carbono número 1 aqui e carbono número 10 aqui. Logo, temos 10 carbonos. O 2N aqui quer dizer que temos uma ligação dupla no carbono 2 e é o que temos aqui, carbono 2, ligação dupla, olha só. O oico no final quer dizer que temos um ácido carboxílico, certo? Temos o grupo funcional ácido carboxílico e é o que temos nessa estrutura. Do lado direito aqui temos a molécula das operárias, certo? O sinalizador das operárias. 10-hidroxi quer dizer que temos uma hidroxila no carbono 10 e é o que temos aqui. 10 carbonos também na cadeia principal. No carbono 2 temos uma ligação dupla também. Ligação dupla aqui, ó. O oico quer dizer que temos ácido carboxílico e também temos. Bom, a gente desenhou, já viu que a nomenclatura está batendo com a representação da estrutura, tá tudo perfeito. Então, quais considerações a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai ver que possui o mesmo número de carbonos. Ambas possuem 10 carbonos na cadeia principal e é o que a gente acabou de ver, certo, aqui no deck. Tem 10 carbonos aqui e 10 carbonos aqui. Então, os dois têm 10 carbonos na cadeia principal. E a gente, com isso, a gente sabe que contagem aqui. Temos a letra D já estaria errada, porque aqui a gente tem que ver a diferença, certo, entre as duas moléculas. E, certo, a gente acabou de ver que temos 10 carbonos em ambas as estruturas. Logo, a letra D está errada. A letra D não está correta. A segunda consideração que a gente faria: possui os mesmos grupos funcionais? Possuem. A gente viu que ambos têm ácido carboxílico e também tem essa hidroxila aqui, certo? Ambos têm também. Logo, estão iguais. Em questão de grupos funcionais, essas duas estruturas são iguais. Bom, a outra consideração que a gente faria é: possui o mesmo tipo de ligação? Sim, ambas possuem ligações covalentes. Possui a mesma forma molecular? Sim, possui a mesma forma molecular. O que seria essa forma molecular? Seria a gente contar cada carbono, hidrogênio, oxigênio que tem nas moléculas e fazer essa representação aqui. Olha só, C10, H18, O3. Se você for contar um por um, ambos vão ter essa quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, certo? Bom, aqui a gente vai para a resposta, mas repare só, naquelas considerações que a gente fez, a gente basicamente foi eliminando as questões, certo? Olha só, a letra D a gente eliminou no começo, quando viu que os carbonos tinham a mesma quantidade de carbonos, tanto na da rainha como na da operária. O tipo de ligação, a gente também viu que ambos são covalentes, tanto na operária como na da rainha, então a gente elimina também. A forma molecular que a gente acabou de ver, C10, H18O3, são iguais, tanto na operária quanto na da rainha. Temos essa forma molecular. E a identificação dos grupos funcionais, a gente também viu que são iguais. Logo, sobrou só a eliminação, que é o jeito mais seguro de se fazer uma questão. A gente veria que a letra A é a correta. Mas, só com o nome, só com a nomenclatura, a gente já conseguiria saber que a letra A é correta. Por quê? Ela nos diz o seguinte, a fórmula estrutural. E a gente vê que a diferença da fórmula estrutural está bem aqui, olha só. 9-hidroxi. Quer dizer que a hidroxila está no carbono 9 aqui, na da rainha. 10-hidroxi aqui na nomenclatura quer dizer que a hidroxila está no carbono 10, certo? Ué, um está no 9 e o outro está no 10. Tá aí a diferença entre elas. Fórmula estrutural. Quando a gente vai lá fazer a estrutura, a gente vai ver que a fórmula estrutural, certo? O desenho, entre aspas, deles são diferentes. Um está no 9 e o outro está no 10, a hidroxila. E seria isso, a questão, a alternativa correta seria a letra A, simples assim. Aí a gente poderia só pela nomenclatura chegar aí. Só que também a gente pode fazer do jeito mais correto, do jeito mais seguro, que é destrinchar a questão e chegar a ter o certo eliminado, alternativas ali, ir eliminando e sobra só uma hora vai sobrar só uma alternativa e essa tem que ser a correta, né? Uma das alternativas tem que estar correta. E com essa questão eu encerro as questões de hoje. Fique à vontade para pedir algum assunto do Enem, que a gente traz questões aqui, tanto eu como o grupo todo que está, né, gravando essas questões.
Também pode mandar questões, não só assuntos. Mande uma questão que você talvez não esteja conseguindo resolver ou não sabe a solução. Manda pra gente e a gente tenta resolver pra vocês. Perfeito?